Está aberta a sessão ordinária deste dia 14 de outubro de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 39 de 2019, da sessão ordinária do dia 7 de outubro de 2019. Ata de número 39 de 2019, aos 7 dias do mês de outubro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 38, 2019, retificada da sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação número 82, 2019, subscrita pela vereadora Vilma Melink, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Marlon fez o uso da tribuna. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu continuidade à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei da mensagem número 20, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 20, 2019, que institui o Fundo Municipal de Turismo de Turuçu, FMTT, e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 21, 2019, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 21, 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 24 horas para o pronto atendimento da Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Marlon, Wendel, Arlete e Lothar e a senhora presidente fizeram uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furno, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo do Governo do Estado. Convite extensivo a todos os vereadores, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o vice-governador do Estado e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e o comandante-geral da Brigada Militar, general Mário Yuri Yek.
Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para a cerimônia de instalação do 5º Batalhão de Polícia de Choque Pelotas, a realizar-se às 16h30 do dia 17 de outubro de 2019, na sede do 5º BPC, no Rua Almirante Barroso, 2928, em Pelotas. Traje, passeio, militares, quarta operacional ou correspondente. A vereadora Arlete fará uso da tribuna. Vereadora Arlete. Boa tarde, presidente, os demais colegas, vereadores, os que nos assistem, em especial os nossos colaboradores aqui presentes. Eu venho à tribuna hoje para, mais uma vez, colocar em pauta a situação da nossa cachorrada. É muita reclamação, né, que, infelizmente, né, a gente é obrigado a também defender o ir e vir das pessoas. Eu queria deixar aqui bem claro que aqui a gente não está falando mal dos cachorros, não. A gente está defendendo o ir e vir das pessoas, que está difícil. Durante a semana, parece que aconteceu alguns episódios aqui na rua Teodoro Bartz, né? Mas, em geral, não é só aqui, tem cachorro para tudo que é lado. E a gente sabe, assim, que os cachorros que têm dono, eles têm o dono que sabe também, o dono sabe que é responsável por aquele animal, que ele deveria estar preso no pátio, e é de uma solução fácil. O que se torna difícil é os cachorros abandonados, soltos por aí, né? Esses se tornam muito difíceis de a gente conseguir fazer com que eles tenham, assim, um lugar para ficar. Eu acho que esse é um começo de, mais uma vez, né, isso já foi colocado em pauta várias vezes, não estamos de olhos fechados a esse problema, a gente está vendo que precisamos, né, e a gente sabe que sem o executivo a gente não consegue, então hoje começa-se mais uma batalha para isso. Convido meus colegas vereadores para que eles apoiem essa nossa ideia de ver o que a gente vai fazer com os cachorros. Porque a gente conhece o povo de Turuçu, aí eles têm um coração bom, e aí acabam até tratando esses animais perdidos na rua. E o cachorro fica pensando até que ele é dono da rua, porque afinal de contas é ali que ele está sendo tratado. Então, essa é uma medida que as pessoas têm, mas não é a solução, que vem se agravando cada vez mais. Até agora, assim que eu sei, foram sempre atacadas pessoas de idade, pessoas adultas. Mas, se isso acontecer por uma criança, a gente pode ter uma tragédia. O cachorro não escolhe a vítima, então a gente tem que pensar nisso. E isso que comece, então, hoje, é uma conversa, um diálogo. Até convido, então, para a gente conversar com a prefeita para ver uma solução desse caso, porque está cada vez mais, né, acentuado isso. E eu acho que não é só para mim que o pessoal reclama, deve reclamar para outros vereadores, meus colegas, e a gente está sem o que fazer. Então, vamos tentar encontrar uma solução. Eu vou te dar a palavra, só vou encerrar aqui. Então, esse é um assunto que eu trago, porque recebi várias pessoas reclamando, e a gente precisa ser consciente. E isso a gente, então, agora, a partir desse momento, estamos bem conscientes que a gente tem esse problema. Também queria hoje aproveitar a prestar uma homenagem muito solidária aos nossos professores, meus colegas, né, que amanhã é o dia do professor. Então, eu queria muito estender o meu carinho a todos os que estão trabalhando nas escolas, as escolas municipais e também a escola do Estado, né, uma escola onde eu trabalhei, tenho muito carinho por ela. E para as pessoas, os aposentados também, os professores que estão aposentados como eu, que graças a Deus a gente tem
essa condição ainda, né? Eu não vou dizer que sou infeliz com os meus 1.700, porque isso não é, de guardar para ninguém. Como aposentada do Estado, isso está no sistema, todo mundo pode ver que eu não estou mentindo. E eu estou muito grata por esses 1.700 que eu me aposentei no Estado. Porque do jeito que está andando, os colegas que estão trabalhando, nem isso vão ter mais. A gente está sem moral, a educação está tão mal com a moral, que eu acho que até a parte financeira já nem está sendo considerado mais grave. Porque nós do Estado, nós funcionários públicos, estamos recebendo há muito tempo parcelado. E eu, para dizer o salário, para vocês terem consciência, colegas, que o salário do mês de setembro ainda não foi começado a pagar. Né? Pelo que a notícia que eu tenho, que amanhã vai ser o primeiro pagamento. Então, é lamentável, né, que a gente esteja falando de professores, aqueles que poderiam fazer com que os nossos munícipes, os nossos alunos, as nossas crianças tivessem um futuro melhor. Não sei como eles não desistam, né? A gente não desiste porque ama a profissão. Mas eu queria daqui dar o meu abraço bem carinhoso, um beijo no coração de todos os meus colegas, que continuem a batalha, que ela é árdua, mas com certeza é gratificante. Sim, eu agora vou dar a palavra para o Wendel, que solicitou, deve agora começar a sua manifestação. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos escuta, né? Não temos imagens, infelizmente. Bom, o colega aí estava falando de diversos assuntos, dos cães do município, né? Falou dos professores, né? Da situação. Desejar também muitas felicidades aos professores que foram os nossos, né? Que fizeram a gente ter um futuro, a gente ser o que somos, né? E dizer que é uma situação difícil, né? Porque a gente ganhando salário já é difícil, imagina quem não ganha, né? Parcelamento sempre é difícil. Mas estamos acreditando que o governador vai conseguir talvez sanar esse problema, né? Ele havia prometido e esperamos que ele tenha sucesso, né? Para o que ano que vem se estabilize, né? Bom, e falando dos cães, não, eu só queria aqui fazer uma lembrança, talvez você se lembre. Eu tive 2 reuniões com a Cristina Oliveira, que é vereadora no município de Pelotas do PDT, do Partido Meio do Mar. E a Cristina, ela trabalha diretamente com animais, né? Ela trabalhou com canis, trabalha com a parte de outros animais, de cavalos na rua, de todos os animais soltos, né? E ela faz um trabalho bem interessante dentro de Pelotas. E ela tem um projeto aí, que se eu não me engano está para sair esse ano ainda, que era do castramóvel, né? Que vai ter dentro de Pelotas, que é uma unidade de castramento móvel, que vai ir nos bairros, com veterinário, com o pessoal, para fazer esse tipo de serviço. Então, a ideia que se tinha era fazer um convênio entre nós aqui em Pelotas, né? E eles viriam aqui para fazer esse trabalho a um preço irrisório, vamos dizer assim, uma ajuda de custo para gasolina, alguma coisinha, né? Então, seria uma coisa bem interessante. Até se conversou também de tentar um convênio com o Canil Municipal de Pelotas, porque nós hoje não temos estrutura para ter um canil dentro do município, né? A gente não, acho que financeiramente a gente não tem como, né? Mas, assim, um convênio dá com pouco para esses cachorros de rua ser levados, né, para outro local. Então, assim, isso tudo foi feito, foi discutido, a vereadora se propôs, ela é uma pessoa fantástica nessa coisa do cuidado com o animal, né? Ela é uma pessoa que gosta, que se preocupa, e ela achou a ideia bem interessante de a gente fazer essa ligação. Somos vizinhos, né? Somos filhos de Pelotas, né, Turuçu, e ela achou bem interessante que isso ocorresse. Bom, mas só que quando eu fiz e publiquei até essa visita, essa ideia e tudo, primeiro a prefeita veio com outra publicação em cima, dizendo que já tinha feito um convênio com a Federal, com a parte de veterinária, e que já estava tudo certo, que o castrar todo mundo no Turuçu. Então, assim, na verdade,
Então a gente, né, aquela coisa, me falaram uma coisa, eu fui lá, eu busquei uma proposta de resolver esse problema, né, e ela me disse que já tinha a solução, que eu estou esperando até hoje a solução e não vi aparecer, né. Como a nossa colega falou aí, que já está ocorrendo há muito tempo reclamações aí desses animais, e aí quando a gente quer conseguir uma solução, vieram e disseram que tinha a solução na mão, que já estava tudo acertado, mas estamos esperando, né? Porque isso já faz acho que uns 2, 3 meses, e até agora não vi a federal, não vi castrar ninguém, não vi nada. Então, como tu falaste, colega, então vamos deixar aqui nosso apelo, já que a prefeita disse que tem a solução, para que ela nos mostre a solução, porque continua a mesma coisa. Nada foi resolvido. Era isso que eu queria colocar. E se eles não tiverem a solução, que me falem, que eu vou buscar com a vereadora Cristina para a gente tentar alguma coisa para sanar, para resolver. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Não. Senhora presidente, quero cumprimentar a senhora presidente, os demais colega vereador, deixar aqui também um feliz dia dos professores, né, para nossa colega e para todas as professoras, principalmente do nosso município, para a professora Fran também, que está sempre nos escutando através da live Facebook. Então, deixar aqui um feliz dia dos professores e que Deus abençoe a todos eles. Obrigado. Mais algum vereador? Uma boa tarde a todos os colegas. Gostaria de avisar que amanhã no CRAS, a partir das 13 horas até as 17, até as 17 horas, tem a campanha do Outubro Rosa, para todas as mulheres. Vai ter palestra, roda de conversa e apresentação de uma banda também, que vai fazer um encerramento lá. Vai ser um momento bem especial. O pessoal vai conversar sobre o câncer de mama. E também a campanha de vacinação do sarampo, que acontece sábado, das 9 até as 17 horas no CRAS também, para crianças e adultos. Quem não tiver a vacinação do sarampo, quem não tiver a vacina, pode procurar o CRAS no sábado, das 9 às 17 horas. E também dar os parabéns, deixar os parabéns para os professores, principalmente para a vereadora Arlete, que foi bastante tempo professora. Parabéns a todos, amanhã é o dia dos professores. Eu acho que é isso. Mais algum vereador? Desculpa, eu deveria ter falado antes da senhora encerrar, mas eu acabei me lembrando só agora. Eu gostaria de saber o que foi decidido a respeito do assistente social das casas populares, porque eu estou me sentindo enrolado, enganado, porque é cada vez uma semana, e quando eles vierem, vão acabar só nos informando. Eu gostaria que a senhora, se tivesse uma... Não que seja responsabilidade sua, né, ajeitar essa reunião, a gente sabe que é dele, mas se ele não tiver, eu vou chamar uma audiência pública, vou fazer um chamamento de uma audiência pública ainda essa semana para ser resolvida a situação, porque a gente está se sentindo... Eu estou me sentindo enganado já, e não tem mais o que falar para as pessoas na rua, né, que as pessoas estão procurando, né? Não, assim, ó, como eu mandei para ti uma mensagem, também coloquei no grupo, o que ele me falou, né, eu não posso também... falar pelo que eu não sei. Ele me disse que não saiu aquela reunião com a comissão porque faltava um representante. Então, ele não ia fazer, um membro, né, da comissão não estava, que era o Arthur. O suplente, que ele tem um suplente, também não estava. Não iam fazer. Então, antes de fazer aquela reunião, que eles iam decidir junto, eles querem uma reunião bem extensa, porque são 32 nomes, e um por um, ele ia, cada contemplado, né, na lista tem 32, e eles iam falar de um por um, ia ser decidido. Então, ele não ia fazer isso sozinho e também não ia entregar nada antes dessa reunião. O que ele me disse que terça da semana passada não ia ter e que ia ficar para essa semana, mas que assim que tivesse a reunião, ele ia me avisar para dar um... qualquer pessoa pode participar. Só que ele me falou que era uma reunião bem extensa, porque os 32 que estão na lista, eles vão ser analisados. Posso falar com ele amanhã de novo, porque provavelmente é amanhã, eu acho, a reunião, se tiver... Desculpe, presidente, assim, eu acho bem, assim, no que a gente está discutindo e da falta de informação, acho importantíssimo a gente ficar sabendo o dia da reunião e alguém da Câmara
ir lá se fazer presente. Que isso é mais garantido, ele a gente falou sabe. que qualquer pessoa pode participar. O Arthur faz parte da comissão do Oktoberfest lá em São Lourenço, ele realmente estava bem ocupado semana passada. Ele né? não está na agência hoje também, então eu não sei se ele não está está vendo. envolvido na festa, né? Então, provavelmente tenha sido isso, mas a partir dessa semana, eu não... Mas amanhã mesmo eu já falo com ele para ver se vai sair essa reunião essa semana. O Kenny falou que não vai passar nada para a prefeita antes de fazer a... Ele precisa, né, resolver com a comissão, não é ele que... Não, a gente Foi o que ele entende essa disse. coisa, mas acho que eu entendo assim, que a gente tem que se fazer presente nessa reunião do conselho, que é já um interesse que a gente mostra, né, pela nossa... Obrigada. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária